Glória a Deus. Salve todos os irmãos, uma paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. Quem está feliz essa noite, dá uma glória para Jesus. Amém. Glória a Deus. É um privilégio, uma honra de nós estamos novamente aqui na casa do nosso Deus. A Bíblia de Deus disse no salmista Davi, no Salmo 122, alegremos quando disse, vamos à casa do Pai. Então, eu quero louvar ao Senhor, primeiramente a Deus, por Ele permitir eu estar aqui ministrando a poderosa palavra de Deus. Está ali acompanhada comigo também a missionária Jéssica, minha esposa, né? E eu louvo ao Senhor também pelo pastor, né, BR, que fez o convite e nós estamos aqui essa noite. Então eu louvo ao Senhor também pelo missionário Rafael, o irmão aqui, o obreiro da casa, e o irmão e todos os irmãos e as irmãs que faz presente, principalmente os jovens, né? Mas que Deus continue abençoando poderosamente. E a Bíblia de Deus disse para todos nós, 1 Samuel 7,12 disse, até aqui tem nos sustentado o Senhor, amém? Então, por favor, abra aí suas Bíblias. Deixar uma palavra rápida. Zacarias capítulo 2, versículo 1 adiante. Então eu quero louvar o Senhor também por o irmão Júnior que está lá atrás, né? Que hoje não estava aqui, está escondido ali querendo Davi, mas que Deus continue abençoando ele, em nome de Jesus. Abençoando o El está ali também, né? Que é um amigão ali, que morava ali perto de nós, e agora eu dei um afastado, o irmão ali também está em pé, Pepe, que eu conheci também por Pepe, né? Mas que Deus abençoe vocês, amém, viu? Zacarias capítulo 2, versículo 1, amém? A Bíblia vai dizer, tornei levantar os olhos e vi, eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele respondeu, medi Jerusalém, para ver o qual a sua largura e o qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse, corra, fala este jovem, Jerusalém será habitada como Odeias, sem muro por causa da multidão, de muitos homens e animais, e que haverá nela. Pois eu lhe farei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. E no 6 diz, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei com 4 ventos do céu, diz o Senhor, e salvar-te, Sião, tu que habitas com a filha de Babilônia. O 8, pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter nele a glória, envia-me às nações, que vos despojará, porque aquele que toca em vós, toca na menina do meu olho, e porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão ser presa daqueles que se viram, e assim sabereis, vós, que o Senhor dos exércitos é que me enviou. Canta, exalta, filha de Sião, porque eis que veio habitarei no meio de ti, diz o Senhor, e serão o meu povo, habitarei no meio de ti, saberá que o Senhor dos exércitos é que me enviou a ti. O 12, então o Senhor herdarei Judá como sua porção na terra santa, e de novo escolherá a Jerusalém. E o 13, último, cale-se toda carne diante do Senhor, porque se a levantou da santa morada. Amém? Pode sentar, por gentileza. Meus irmãos, nós estamos adiante de uma passagem. Nós estamos adiante de um homem, o homem obediente a Deus, o homem que teve várias visões adiante de Deus. Esse homem, ele é Zacarias.
Nós estamos adiante de uma passagem. A Bíblia vai dizer que ele está ali. Não sei se deve ser em Jerusalém, na casa de alguém, pode ser discípulo, profeta, não sei, a Bíblia não revela, mas eu sei que ele estava ali, aleluia, orando a Deus e clamando. E a Bíblia de Deus diz que quando ele olha para cima, ele diz que vê o homem medido como cordel, medindo Jerusalém, para ver o tamanho e a largura dele. Mas nós sabemos que Jerusalém é diferente de Israel. Chegou um irmão para mim e falou assim: não, mas Israel e Jerusalém é a mesma coisa. Eu digo: não, as duas terras podem habitar nas mesmas coisas, mas só que haja uma diferença, porque Israel se chama filhos de Deus e Jerusalém se chama salvação eterna. Então nós estamos vendo aqui duas passagens, onde a Bíblia fala, o povo estava em cativeiro, o povo estava na Babilônia, aquele povo, aleluia, de Israel. Mas nós sabemos que em Zacarias, a Bíblia fala que o nome é Zacarias, em hebraico Deus lembra. Por quê? Porque Deus lembra, porque para ele vai lembrar lá atrás tudo que Deus tinha fazido e cumprido sobre a palavra do profeta. Então nós sabemos que aqui no texto, aleluia, que nós sabemos que também Jerusalém em hebraico se chama habitação, fundação da salvação. Por quê? Porque aquele povo sempre estarei com o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que tem uma passagem, a Bíblia fala que quando ele vê, aleluia, aquele jovem medindo Jerusalém, aí chega um anjo, aleluia, de encontro. Aí o anjo vai lá e diz: diga aquele jovem, aleluia, que não precisa medir Jerusalém, não precisa, aleluia, olhar a largura, não precisa, aleluia, olhar. Por quê? Porque ali vai ser como Odeias, não vai ter muro, não vai ter cerca e não vai ter nada. Por quê? Porque a glória dele vai estar lá. E qual é essa glória? A glória dele é como chama de fogo, aleluia. E a Bíblia de Deus vai dizendo, aleluia, que aquele homem, fala para aquele homem, disse, ele se assusta, aleluia, quando sai de encontro outro anjo. Mas para quê? Porque nós sabemos, aleluia, aonde Deus habita, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas o povo de Deus não será atingido. Eu estou pregando por uma geração, eu estou pregando pelo jovem, aleluia, que permanece na vitória, permanece na prova, permanece. Por quê? Porque nós sabemos, aleluia, que a nossa salvação, ela não vem daqui da terra, ela vem do alto, aleluia. Foi quem é o missionário Rafael falou aqui, aleluia, que nem Salomão. Salomão teve muita riqueza, teve glória, teve do bom e do melhor, aleluia. Aí ele olha para o Senhor e disse: ó Senhor, tudo aqui é vaidade. O Senhor gosta de perguntar sobre o que é isso. Aí ele disse: não adianta eu ter riqueza, ter isso, ter aquilo, e se não tiver tua presença aqui no nosso meio. Eu quero liberar uma palavra para o seu coração. Eu quero dizer: não precisa botar seca, eu vou trancar na minha casa, eu vou botar câmera de segurança, não precisa. O exército do Senhor, ele está lá. Eu vou sair agora da minha casa, aleluia, eu vou botar um segurança, eu vou botar, aleluia, aqui na empresa, aleluia, aqui no hospital. Não precisa, porque a glória de Deus e o Todo-Poderoso dos Exércitos, ele vai estar redor como chama de fogo. Aleluia, aleluia, Senhor, glória a Deus. Então a Bíblia vai dizendo, aqui nós vemos no capítulo, aleluia, 4, ele fala e diz: corre para este jovem em Jerusalém, que será habitada como Odeias, sem muro, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. E nós sabemos, meus irmãos, que essa profecia, aleluia, que Ezequiel, ele profetizou, aleluia, nós sabemos na nossa realidade, aleluia, quantas vezes, aleluia, nós vemos por aí o povo vai dizendo: não, eu vou botar
segurança aqui nessa saída, na entrada, na festa eu vou botar segurança do lado, segurança do outro, em vários cantos, mas aqui eu estou pregando, aleluia, para os crentes que não precisam de segurança, não precisa, aleluia, de ponta forte, não precisa, aleluia, de guerra, não precisa, aleluia, de grandes coisas, porque o Senhor nós já temos, e o Senhor é quem habita, e Ele disse, aleluia, que a palavra de Deus disse, aleluia, nós podemos passar pela tribulação, pode passar pelo fogo, pode passar o que for, mas a promessa ela vai continuar de pé, a promessa ela vai continuar de pé, porque eu creio que nós estamos pregando com a geração, e nós disse, se arrependa, se converta, vem para o Evangelho, esses crentes lá dentro, esses crentes não sabem o que fala, ele é doido, ele é isso, ele é aquilo, mas nós sabemos que apóstolo Paulo, em 1 Coríntios ele profetizou, capítulo 1, e versículo 18 ele disse, que para nós, aleluia, a cruz, ela é loucura, mas para nós, que estamos salvos ao poder de Cristo, cadê o poder? 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 Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E a Bíblia vai dizer que aquele povo de Jerusalém, aleluia, ela estava na Babilônia, ela estava no cativo, aleluia, quantas vezes, aleluia, o mundo persegue nós, aleluia, porque nós adoramos o verdadeiro Deus, aleluia, quantas vezes, aleluia, nós pregamos para o Evangelho, aleluia, sai numa praça, aleluia, sai em qualquer canto, da parte do mundo, aleluia, para pregar o Evangelho, aleluia, aí o povo, aleluia, eles não dão crédito à nossa pregação, ele quer jogar nós no cativeiro, quer jogar nós na Babilônia, quer jogar nós naquele canto, mas nós sabemos Deus que nós serve, nós sabemos Deus do impossível, o Deus que faz milagre acontecer. Então eu quero dizer, aleluia, para vocês, enquanto aquele povo estava na Babilônia, Deus manda, aleluia, o vento, aquelas pessoas já tinham que tinha saído, e os outros ficaram lá. Ele disse, filha de Sião, aleluia, volta para casa, sai daí, porque vai acontecer muitas coisas, mas nós sabemos Deus que nós serve. Por quê? Porque a Bíblia de Deus diz que nós somos igual as meninas dos olhos de Deus, aleluia. Mas qual é esse tema da menina dos olhos de Deus? Ele quer dizer, a menina me chama, aleluia, Jerusalém, se chama Israel, aí tudo é meu, e ninguém toma, e ninguém toca, porque se tocar no meu povo, ele vai sentir a ira, se tocar no meu povo, ele vai sentir as consequências, aleluia. Nós sabemos, aleluia, que todos os profetas que foi, aleluia, que passou pela tribulação, aleluia, daquela época, não ficaram de pé. Por quê? Porque quem é profeta e quem é escolhido de Deus não tem medo, tem que enfrentar o mundo, tem que sair para fora, aleluia. Nós estamos pregando pela exortação, aleluia, que nós temos, aleluia. Eu sou jovem, eu tenho 24 de idade, mas eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho, eu prego onde for, eu falo de Jesus onde for, aleluia, porque eu sei o Deus que eu carrego, eu sei o Deus que eu sigo, aleluia. Mas eu quero dizer para vocês, enquanto aquele povo estava na Babilônia, aquele povo estava no cativeiro, aí Deus fez uma promessa, porque ele disse, eu nunca vou deixar vocês só, eu nunca vou deixar vocês, aleluia, desse cativeiro, eu vou trazer para Sião, eu vou trazer para o meu lugar, para o meu povo, e aqui não precisa de muro, aqui não precisa de cerca, aqui não precisa de nada, porque é tanta pessoa, é tanta animal que vai habitar, que vai ficar do lado de fora, mas tudo é meu, e tudo é meu, enquanto eu estou pregando com a geração, e nós temos que se levantar e começar a clamar, foi quem é o pastor, aleluia, Beck falou aqui, não adianta a pessoa ter um som aqui, e não tiver no secreto, não adianta você pregar bonito aqui, e não estar no secreto, não adianta você louvar, você falar comigo, você vestir terno bonito, mas não adianta no secreto, porque no secreto que Deus vai revelar, igual muitos profetas, foi no segredo de joelho dobrado que Deus revelou, a profecia que Deus revelou, aleluia, grandes coisas para
ele fala na carta dele, 33:3, ele disse: clama a mim e responde-te. Ele disse: enquanto eu estava ali preso, enquanto eu estava ali no cativo, mas eu estava clamando, eu estava buscando, eu estava clamando. Aí quando ele disse ocultas coisas que ele não sabe, é porque ele já tinha sabido que Deus podia cumprir a promessa. Porque quem é profeta, quem é discípulo, tem que enfrentar o mundo, tem que profetizar. Eu quero dizer para vocês, aleluia, nessa noite, no capítulo, aleluia, no 8 ele fala: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações, que vos despojará, porque aquele que toca em vós toca na menina dos meus olhos. Eu quero dizer, o Senhor Jesus Cristo, como ele tem uma proteção, como ele tem um amor pela humanidade, mas tem uma diferença desse amor. Aleluia. Hoje ele, quando ele disse: eu sou o alfa, eu sou o mega, eu sou o princípio e sou o fim, ele quer dizer: hoje eu sou amor. Naquele grande Deus faz justiça. Hoje eu sou, aleluia, misericordioso. Mas naquele grande dia, aleluia, eu quero dizer, muitas pessoas, aleluia, eles podem dizer: Jesus é amor, eu creio em Deus, até o diabo crê quem pegar. Aleluia. Tiago capítulo 2, versículo 19 diz: o diabo crê e teme ao Senhor. Agora eu quero ver obedecer, eu quero ver obedecer. Obedecer é duro, obedecer é duro, mas eu estou pregando, aleluia, pelo enxoval aqui essa noite, aleluia, que ainda obedece os pais, que ainda obedece a mãe, que ainda obedece os seus autoridades, aleluia, aonde você chegar, aleluia, obedeça o seu líder. Se for na escola, obedeça o professor, obedeça a diretora. Se for na casa de Deus, obedeça o pastor, obedeça o liderante, obedeça os obreiros. Se for, aleluia, onde você chegar, ou no emprego, obedece. Por quê? Porque isso é bíblico. A palavra de Deus disse em Filipenses, em 4:13, quem é a menina, aleluia, falou aqui: tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes nós estamos fracos, quantas vezes nós não queremos ir para casa, mas o Senhor disse: eu vou fortalecer, mas ela vai. Eu vou fortalecer, mas ela vai. Eu vou fortalecer, mas ela vai. Glória a Deus, já terminar, meu Senhor. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer, no capítulo 10 ele diz: cante, exalte, filha de Sião, porque eis que veio, habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Aleluia. Aí no 13 ele fala: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou na santa morada. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, essa palavra aqui, ela é uma palavra profética, ela é uma palavra da parte de Deus, aonde Deus tira nosso cativeiro, aonde Deus tira nós da boca, aleluia, de muitas pessoas, aleluia. Aí eu quero dizer para vocês, aleluia, nessa passagem, ele disse: então eu saí da morada, eu saí do meu trono para ir para o povo, para eu cobrir, aleluia, meu povo. A Bíblia de Deus disse, aleluia, no salmista Davi, ele escreve no 91, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Impotente descansará. Eu quero dizer, enquanto você está debaixo de uma promessa, vai aparecer várias coisas, mas eu quero dizer que você está debaixo, aleluia, de uma promessa, aleluia. Para terminar, eu quero dizer, eu quero profetizar para vocês essa noite, eu quero falar algo da parte de Deus, aleluia, que está queimando no meu coração, aleluia. Nós já vamos terminar. Quem poder se levantar, vai se levantando, vai dando glória, vai dando glória. Eu quero um jovem aqui para louvar, eu quero um jovem para louvar, aleluia, eu quero um jovem para louvar. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando aquele que ele se levantou do trono para cumprir a promessa sobre a tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Deus. Oh, aleluia. Eu quero dizer, meus irmãos, aleluia.